Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar de óptica e aí eu vou fazer uma introdução aqui para que a gente possa compreender alguns princípios que serão falados ao longo da discussão deste conteúdo. Muito bem, o que é óptica? Óptica é uma parte da física, é um estudo da física direcionada a compreender, a estudar a luz. Então, nós vamos estudar a luz. Então, a óptica estuda a luz e descreve o comportamento da luz. O que é a luz? Para a gente entender aqui. A luz é uma onda eletromagnética. Então, a luz é uma onda eletromagnética. Esta onda eletromagnética é composta por vários comprimentos de onda e várias frequências. Existe uma frequência, uma dada faixa de frequência, uma dada faixa de comprimento de onda que ela é visível, é uma luz visível. Então, a luz é uma parte da onda eletromagnética, é uma onda eletromagnética visível ao olho humano. Então, aqui em óptica, a gente vai estudar essa radiação visível ao olho humano. É uma onda eletromagnética que é visível ao olho humano. Existem outras que não são visíveis ao olho humano. Essa onda eletromagnética, ela é emitida por uma fonte. Então, a onda eletromagnética é emitida por uma fonte. Esta fonte emissora dessa luz geralmente emite na cor branca, porque a cor branca, a luz branca, é a junção de todas as outras cores. Conforme a luz vai incidindo sobre os corpos vão refletindo, eles vão retendo algumas cores e emitindo só outras. Por exemplo, uma folha de uma árvore retém todas as outras cores e emite só o verde. Uma parede pintada de branco não retém nada e reflete toda a luz, e assim por diante. Essas fontes emissoras, elas podem ser primária, pode ser uma fonte primária, mas ela também pode ser uma fonte secundária. O que seria uma fonte de luz primária? É aquela que possui luz própria. A secundária não tem luz própria, só que ela reflete muito bem. Então, secundária é aquela que reflete a luz, mas reflete a luz com muita propriedade, de tal forma que ela seja considerada basicamente uma fonte. Então, são exemplos aqui, olha, uma fogueira, exemplo de luz primária, uma lâmpada acesa, né? Uma lâmpada acesa, o sol, né? Etc. Aqui, da luz secundária, nós temos a lua, temos o corpo humano, né? Corpo humano. E temos o que mais? A parede, né, da nossa casa que reflete a luz e assim por diante. Então, esses corpos que refletem luz são considerados fontes secundárias. Claro que o corpo humano, ele reflete a luz não tão bem, mas mesmo assim pode ser considerado uma fonte porque você consegue enxergar ele. Então, a luz que incide sobre o corpo humano é refletida. Até por isso que você consegue enxergar uma outra pessoa. Durante a noite, como não tem a incidência dessa luz primária, você já não consegue enxergar o corpo humano na ausência de uma fonte primária. Tem que ter uma fonte primária, por exemplo, uma lanterna, você incide a luz da lanterna na pessoa para depois você enxergar a pessoa. Essas fontes primárias ou secundárias também podem ser classificadas em fontes pontiformes, pode ser uma fonte pontiforme, ou ela pode ser uma fonte
extensa. Qual é a diferença dessas duas coisas? Pontiforme é só como é um ponto brilhante, por exemplo, uma estrela, com exceção do Sol, né? Ou quando você está chegando próximo de uma cidade, que você olha lá para a cidade e vê aquele tanto de luz brilhante. Fonte extensa é, por exemplo, o Sol. Uma fogueira, a tela do celular, a tela do computador, são fontes extensas porque as dimensões dele, o tamanho dele, devem ser considerados quando você faz esse estudo. Tudo bem? Então, já temos aí que a óptica é uma luz, a luz é uma onda eletromagnética visível ao olho humano, e essa luz é emitida por uma fonte que pode ser primária ou secundária. Se ela é pequena, a gente considera como pontiforme. Se ela é grande, a gente considera como extensa. Muito bem. Toda essa luz, todo esse estudo foi feito tratando a luz em dadas situações como partícula, em outras dadas situações como em dadas situações como partícula e em outras situações como onda. Então vamos lá. Então, alguém foi lá e estudou essa onda eletromagnética tendo comportamento de partícula. Já teve outro grupo que estudou essa onda, essa luz tem comportamento de onda. Então, isso daqui, quem estudava como comportamento de partícula, considerou que a luz propagava raios de luz e que a junção de vários raios de luz, você tinha um feixe. Então aqui nós teríamos o raio de luz. Se você tivesse vários raios emitidos por uma fonte, então aqui você teria um feixe de luz. Esse feixe poderia ser paralelo dessa forma, que está aí, ó, paralelo. Mas ele também poderia ser divergente, ou ele poderia ser convergente. Então aqui nós temos um feixe de luz divergente aqui porque espalha, e aqui nós temos o feixe de luz convergente. Muito bem. Então, na medicina se utiliza muito esses feixes convergentes, na luz utilizada pelo dentista, mesmo no consultório médico, naquela luz utilizada para iluminar clarear dentro do olho, dentro do ouvido. Ali você tem luz convergente. Já a luz da nossa casa é divergente, um laser tem essa luz aqui, os feixes de luz paralelo. Esse tratamento é quando se estuda a onda tendo comportamento de partícula. Isaac Newton foi um grande defensor desse modelo. Já a luz tratada como onda, temos aí um grande defensor desse modelo que foi Young. Considera a luz assim, olha, se propagando, tendo comportamento de onda, e ao invés de ter esses feixes, você teria frentes de onda. Então, aqui nós teríamos frente de onda, em vez de feixe. Então, frente de onda. Tudo bem? Então, tá aí o tratamento. Aí, ficou então pré-definido que o grupo que estudasse a onda com essas características estaria estudando uma óptica geométrica. Quem estudasse por esse lado estaria estudando uma óptica física. Por que essa divisão? É porque aqui, como a propagação da luz é em linha reta, daria para você descrever por geometria. Aqui, como
a luz tem comportamento de onda, aí já não pode ser mais por comportamento geométrico, aí já é tratado pelas funções de onda, aí deveria ser abordada pela óptica física, tudo bem? Esses dois ramos da óptica vão estudar os fenômenos ondulatórios. O que são os fenômenos ondulatórios? Os fenômenos ondulatórios são consequências que a luz sofre quando ela passa por um meio material ou um meio óptico. Ela pode sofrer uma reflexão, ela pode sofrer uma refração, ela pode sofrer uma difração, ela poderá sofrer uma interferência, o que reforça a ideia de óptica física, né? Comportamento de onda, comportamento ondulatório. Ela pode sofrer uma ressonância, também é uma característica de onda, né? E ela pode sofrer uma polarização, que é uma filtragem das direções da onda. Então, isso daqui são os fenômenos ondulatórios. Então, tudo isso aqui são fenômenos, vou ter que colocar aqui, são os fenômenos ondulatórios. Esses fenômenos ondulatórios acontecem quando a onda, ou com um comportamento de partícula, ou com comportamento de onda, ou seja, quando a onda eletromagnética, a luz com comportamento de partícula ou comportamento de onda, atravessa os meios ópticos ou os meios materiais, que é por onde ela está passando. Esses meios pode ser ar, pode ser a água, pode ser o ar, pode ser o vidro. Esses meios são classificados em transparente, pode ser um meio transparente, pode ser um meio translúcido, ou pode ser um meio opaco. Então, transparente, toda a luz passa por ele, ela pode sofrer desvios, mas toda a luz passa. Translúcido, passa, mas vai passar uma parte, só uma parte, a outra parte vai ser refletida e você enxerga embaçado. E o opaco não passa nada. Então, você não tem uma visão do que está do outro lado, porque não está deixando a luz passar. Tudo bem? Então, esse é um resumão aí sobre óptica, para a gente começar a estudar no próximo vídeo a óptica geométrica. Até a próxima aula.